E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma aula de redação. Acho que vocês estão vendo, eita, eu já tô aborrecida de ver a cara dessa professora. Mas se nada não, né? A gente tá abusando da gente, a gente tá abusando dos outros e assim vai. Mas o importante, pessoal, é nós não deixarmos de focar no conteúdo. Qual é a nossa meta? Enem, chego junto, chego 1000. E não é porque estamos em tempo de pandemia que vamos deixar de destacar na redação, ter o nosso nominho lá, ó, 1000, né? Então, vamos dar continuidade ao nosso workshop de redação, tá certo? E hoje a gente começou checando, aí vocês veem, checando em quê? A gente vai checar os outros elementos da redação. Então, a gente tem os elementos que impactam na redação de um bom texto. Que elementos são esses? A frase, a fragmentação. Quando eu pego um fragmento de um texto, coloco lá no meu texto que vai caber, eu faço meu comentário em cima. A sonoridade, como é que eu vou querer interagir? O pronome relativo às conjunções que interligam os períodos, as conjunções, os advérbios. Uma vez eu perguntei, dando aula de advérbio ao segundo ano, e teve aluno que não lembrava que era advérbio. Minha gente, a gente tem advérbio de modo, de lugar, de tempo, de causa, de consequência e diversos. São coisas que a gente não deve esquecer. Por exemplo, se eu dissesse assim, hoje o tempo está para chuva. Então, seria um advérbio de tempo porque está dizendo alguma coisa relacionada a fenômenos da natureza. O menino hoje está muito quieto. Então, quieto seria um advérbio de modo, com modo como a pessoa se encontra. Bem simples. A poluição gráfica é aquela questão de eu ter muitos erros que acabam, mesmo tendo uma boa argumentação, acabo perdendo pontos por causa da minha erro de grafia. A generalização de chavões que eu não posso utilizar, por exemplo, atualmente, hoje em dia, ordenamento, nos tempos atuais, é notório que também já sou nome tão repetitivo, que tem hora que eu olho e digo, meu Deus, o aluno não sabe mudar mais não. Mas enfim, a gente tem que ter mais de 5 esqueletos, eu costumo dizer, e sempre está inovando, porque quanto mais esqueletos a gente tem, mais a gente consegue se ter um pleno desenvolvimento, beleza? E a gente tem o uso do imperativo, repetições, que é, tem uma vez que eu peguei uma redação e tinha mas, um atrás do outro, pois, eu digo, menino, o povo não sabe que existe palavras para substituir não, o que é que esses meninos estão aprendendo? Aí tem horas que é obrigado a fazer, na orelha para dar chama, né, na verdade. E a gente tem as marcas de oralidade, meu, ai doido, aquele bagulho é muito louco, que as marcas, muitas vezes a gente utiliza para conversar no dia a dia, e muitas vezes, né, a gente acaba levando, por exemplo, a gente tá no WhatsApp, aí coloca você, aí coloca VC, por que você fez isso? Coloca PQ, VC, aí acaba essas mesmas marquinhas, bem bonitinhas, pequenas, dá uma vontade de escrever porque é menor, a gente acaba levando e acaba perdendo pontos. O uso de aspas, pessoal, eu também vou trazer um vídeo falando exatamente sobre isso. Tem pessoas que colocam aspas em tudo. Eu coloco aspas em algumas citações, tá certo? Não são todas, depende. O uso do etc. a gente não utiliza tanto porque dá a entender que tem mais alguma coisa. Então a gente tenta de forma objetiva colocar tudo. E o vocabulário não precisa colocar um monte de palavras que você não sabe nem o que é, só pra ficar bonito, porque não fica. Às vezes uma palavra mais simples, ela dá mais cabimento, ela fica melhor, o texto fica mais rico do que colocar 1000 palavras na vista, tá bom? E a gente tem a sonoridade, a gente lembra logo, né? A gente lembra logo de música, de festa, de zoada, de bagunça, de converseiro e etc. Normal. Então, a sonoridade não é esse tipo de som que eu estou falando que é na redação. É a rima interna, é o eco, ou seja, dava valor ao o superior dava valor ao seu inferior, ou seja, nesse momento tem um sentimento de contentamento. Então, essa sonoridade, ela vai trabalhar exatamente a questão das formas envolvendo a linguagem que eu vou utilizar na minha produção textual. A gente tem um cacofato, som ruim, que são orações com cacofatos, né? Por exemplo, meu coração por tigela.
vou-me já para casa. Então fica uma oração um pouco retrucada. E a gente tem como uma forma correta, que vocês estão visualizando aqui, de escrevê-las. Meu coração gela por ti. Já estou indo para casa. Observe que há uma diferença. Meu coração por ti gela. Fica algo chato, morto, notório. Tá certo? E o outro não. Meu coração gela por ti. Ou seja, meu coração fica frio por ti. Vou-me para casa. Sem sentido, né, pessoal? Agora já assim, já estou indo para casa, ele está indo para casa, ele está indo para o seu lar. Beleza? E a gente tem a condição pois, vocês tanto repetem, tá certo? Quem é aluno meu sabe que eu mandei uma tabela com todas as condições, advérbios, adjetivos, orações subordinadas, orações adversativas, tudo explicando exatamente, mandei até uma apostila, então vamos utilizar. E quem não quiser, pode deixar o seu contato que eu chamo no WhatsApp e a gente resolve, tá bom? E a gente tem a condição, pois, que é a finalidade de condições de explicar ou concluir. Só que quando eu coloco essa condição, muitas vezes uma atrás da outra, vamos dizer, eu coloco uma linha, pois, na outra linha já coloco novamente, na outra linha novamente, se torna aquela repetição, ou seja, marcas de oralidade, um vocabulário fraco. Que a gente tem outras palavras que substituem e dão o mesmo sentido. A condição, pois, pode ser explicativa ou conclusiva. Como já falou, por exemplo, os funcionários dessa empresa devem trabalhar satisfeitos, pois participaram de uma distribuição. Observem que apresenta os funcionários e dá a explicação por que deles devessem trabalhar satisfeitos. Tá certo? O advérbio onde, ao povo fica onde aonde. Também tem uma aula, pessoal, no meu canal. No canal que eu trabalho expressões, né? Expressões que lá vai ter o mas, o porém, o acerca de, acerca junto. Vai ter todas essas questões do onde, que é uma referência a lugar, por exemplo. Ontem eu fui ao Canadá. Ao Canadá será o lugar que eu fui, onde eu fui. Tá certo? Errado. A amizade é algo presente na vida de todos, onde muitos se esquecem disso. Pessoal, não coloque onde. Onde é lugar. A amizade, ela não é lugar, ela é um sentimento. Então, a amizade é algo presente na vida de todos. Muitos se esquecem disso. Então, temos que sempre estar nos corrigindo. Porque às vezes a gente escreve e diz, tá perfeito. Mentira, que às vezes é ruim e a gente tem preguiça de ler. É igualmente eu digo, minha gente, vocês, tem hora que eu pego as redações para corrigir, que eu digo, esse cristão de Deus, ele não leu. Não sei o que foi que fez nessa redação. Então a gente tem que ter, né? Eu sei que é chato, a gente lê. Tem hora que nossa cabeça fica assim, ó, dando um nó, mas é necessário para que a gente possa corrigir os erros. Porque sempre que eu leio, na verdade, eu sempre vou achar erros. Então é um fato que eu tenho que entender. A poluição gráfica, lembra que eu falei, né? A poluição gráfica, ela é o excesso de sinais de pontuações diversificadas, muitas vezes sinais sem necessidades, tá bom? A gente tem a generalização, que é buscar a precisão da informação, sempre, nunca, todas as pessoas. E as frases feitas, que são clichês, gírias ou chavões. Então, essas palavrinhas aqui, que eu já citei na última, né? Por exemplo, a esperança é a última que morre. É um clichê que as pessoas utilizavam. Pensar positivo, né? Outro clichê, governantes corruptos. Futuro melhor para as próximas nações. A população precisa se conscientizar. Nos dias de hoje, que são chavões. Tá certo? Fora outros que não estão aqui, que eu citei anteriormente. O uso imperativo, que aconselhar é uma tentação. Que a gente tentar aconselhar o outro sobre tal fator, a gente nem sempre deve fazer totalmente isso à risca. As marcas de oralidade, que é a informalidade no texto, conversa com o interlocutor, é você que vai conversar com ele. Então eu tenho que ter o maior cuidado nessa conversação para que não fique com sintomas de pessoalidade. E a gente tem uns pleonasmos, eita, conteúdo do primeiro ano, que eu nem liguei quando o professor estava explicando, né, minha gente? Então os pleonasmos, eles são repetições. Lembra que eu falei mas, pois, porque um monte de vez, isso, entendeu? Por exemplo, grávida que sobreviveu a acidente está viva. Pessoal, são repetições desnecessárias, vamos dizer, né? Acontece na manifestação há 10 dias, então é necessário sair para as discussões.
Se a gente for utilizar, precisaria colocar essas palavras que foram riscadas na frase anteriormente, para que a frase ficasse com contextualização e coerência. E a gente tem alguns exemplos, e pleonasmos são viciosos: elo de ligação, encarar de frente, acabamento, multidão, certeza, amanhecer. Se vocês der um pausa, vocês vão ver bem direitinho. O uso de aspas eu usar em citações, neologismos e expressões populares, né, quando eu quiser destacar algo. Ironia, palavra empregada não com sentido convencional, ou seja, tem duplo sentido. O uso do etc, né, ele muitas vezes usar quando os substituir facilmente recuperáveis, tá bom? O vocabulário, que é a adequação ao gênero. O suporte ao público, competência de avaliar a sua situação de comunicação, se você tem um bom vocabulário, se você é rico e se você tem um domínio de várias palavras. Quando posso zerar na redação? Tem quando eu estou passando por uma situação ruim, eu caço por onde fugir? Pronto, é do mesmo jeito. Se eu fugir do tema, se o tema falar sobre preconceito linguístico e eu vou falar sobre preconceito racial, já foge do tema. Não obediência à estrutura, porque tem gente que escreve 7 linhas. Aí quando a gente vai ver, 4 dessas linhas foi dos textos motivadores. A gente acaba zerando ou quando não segue aquele nível de dissertativo argumentativo ou quando não faz introdução, desenvolvimento e conclusão. Impropérios, desenhos, tem gente que faz símbolo São Paulo, faz coração, faz um neguinho, né? Desrespeito aos direitos humanos, se eu dissesse aquele negro não vale nada. Aquele negro deveria estar morto. Aquele bêbado tem um direito à morte. Então eu falto um pouco com os direitos humanos. Importante lembrar, apenas as redações adequadamente transcritas na folha de redações são corrigidas. Não, se for em folha de rascunho, não é corrigida. A redação ela tem que ser transcrita de caneta estereográfica preta, né? Que antigamente poderia ser azul ou preta, hoje o Enem só aceita preta, e pode ser corrigida a partir do mínimo de 8 linhas, se não conter nada dos textos motivadores. Importante lembrar, o rascunho e as marcações assinaladas dos cadernos de questões não são considerados para fins de correção. Não há necessidade de título, só coloque um título, pessoal, se for um título chamativo que impactem. Não tentem colocar o mesmo título que a temática é, porque não fica bom, você acaba perdendo. Tá certo? Evitar rasuras, como eu já falei em alguns vídeos, né, de como ir bem no Enem. E a proposta de redação não deve ser copiados os textos motivadores. A gente tem algumas redações, né? Eu trouxe uma redação aqui do ano de 2017, que foi Educação para os Surdos, né? Que eu trouxe vários, vocês dão um pausa também, vocês vão ver, não vale tanto a pena discutir, uma hora eu vou trazer. E aqui embaixo tem um link, ó, desse download, né, da Educação Básica, que traz algumas redações que vocês podem se basear. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que todos tenham gostado. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.